No dia 15 de março de 2025, a notícia sobre a descoberta de estruturas subterrâneas até então desconhecidas sob a pirâmide de Khafre, situada no coração do complexo das grandes pirâmides de Gizé, começou a circular e rapidamente se tornou viral. Segundo relatos, pesquisadores utilizaram tecnologia avançada de radar para identificar essas formações misteriosas, aparentemente respaldada por acadêmicos reconhecidos. A revelação parecia tão impressionante que eu mesmo não resisti e contribuí para a sua divulgação aqui no canal, no Patreon, em meu blog e nas minhas redes. As alegadas estruturas consistiriam em 5 estruturas idênticas próximas à base da pirâmide de Khafre, interligadas por passagens e 8 poços verticais profundos, descendo a 648 metros abaixo da superfície, onde todas convergiriam em duas grandes estruturas cúbicas. Cada uma dessas estruturas cúbicas mediria aproximadamente 80 metros de lado. A notícia sobre os subterrâneos na pirâmide de Gizé ganhou notoriedade após ser divulgada por pesquisadores independentes e compartilhada amplamente nas redes sociais. Ou seja, a iniciativa não partiu propriamente dos autores da pesquisa. A notícia começou a viralizar com uma entrevista concedida pelo pesquisador independente Trevor Grassy ao canal Funny Old World, apresentado pela atriz e comediante Joanna James, que é muito inteligente e aborda com talento e entusiasmo a arqueologia alternativa e proibida. Grassi obteve permissão da equipe italiana para postar o documento PDF do press release inicial da conferência de 15 de março em seu Facebook no mesmo dia. Trevor Grassi é um pesquisador independente, escritor, cineasta e viajante mundial, conhecido por suas investigações sobre as estruturas subterrâneas do complexo de Gizé. Ele tem se dedicado a estudar e buscar a chamada Sala dos Registros em Gizé por quase 2 décadas, utilizando tecnologias como radar de penetração no solo para revelar evidências de túneis e câmaras subterrâneas próximas à Esfinge e em todo o planalto de Gizé. Além disso, Trevor Grassi é co-criador de uma série documental intitulada The Secret Underworld of Giza, que explora essas descobertas subterrâneas e suas possíveis conexões com civilizações antigas. Ele também escreveu uma série de livros que ainda será publicada, abordando temas como mitologia, astrologia, matemática e geometria de culturas antigas, com o objetivo de reconstruir as ciências sagradas de eras passadas. Grassi já visitou mais de uma centena de pirâmides, templos e sítios sagrados em diversos países, estudando a arquitetura megalítica e os mistérios que envolvem essas construções. Ele também mantém um canal no YouTube, onde compartilha vídeos e atualizações sobre suas pesquisas e descobertas. Apesar da popularidade destas novas revelações, o fato é que não há evidências que as sustentem além daquelas que foram apresentadas pelos autores da pesquisa. Ademais, nenhum veículo de notícias da grande mídia ou publicação científica lhe conferiu algum crédito. Essas alegações são uma reatualização de uma pesquisa publicada em 2022 por Corrado Malanga e Filippo Biondi via MDPI, intitulada Tomografia Doppler de radar de abertura sintética revela detalhes da estrutura interna de alta resolução não descoberta da Grande Pirâmide de Gizé e que não gerou nenhuma repercussão na época e que foi divulgada agora inicialmente por Grassi e alardeada por diversos criadores de conteúdo como Greg Rees, colaborador do site Infowars de Alex Jones. Resumidamente, o The Rees Report teoriza que a alegada descoberta reforça a ideia de que as pirâmides não foram construídas como túmulos, mas sim como uma espécie de usina de energia antiga, como Christopher Dunn propôs em 1998 em seu livro A Usina de Gizé, Tecnologias do Antigo Egito, baseado nas ideias do cientista pioneiro Nikola Tesla. Corrado Malanga e Filippo Biondi publicaram no ano seguinte ao artigo, em 2023, o livro Khnum Khufu, Keops, o fim de um mistério, quando os deuses não queriam morrer, sobre suas investigações usando radar de abertura sintética para explorar a pirâmide de Gizé.
Malanga e Biondi exploram a ideia de que as pirâmides poderiam ter funções além das convencionais, como servir de canais para a energia ou até mesmo como dispositivos de conexão entre dimensões ou tempo diferentes. Corrado Malanga atua como pesquisador desde 1983 no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências Físicas e Naturais da Universidade de Pisa. Apesar de sua formação sólida em áreas científicas, ele é mais conhecido por suas contribuições no campo da ufologia e não como historiador ou arqueólogo. Reconhecido internacionalmente, Malanga publicou diversos artigos em renomadas revistas científicas e desempenhou um papel significativo no Centro Nacional UFO, organização com a qual colaborou até o ano 2000. Sua pesquisa e teorias controversas incluem a análise de testemunhos de milhares de indivíduos que, sob hipnose, alegaram terem sido sequestrados por alienígenas. Com base nesses relatos, Malanga concluiu que os extraterrestres implantariam memórias ativas no cérebro humano. Segundo ele, esses implantes teriam o objetivo de modificar geneticamente os humanos, adaptando-os ao DNA dos próprios alienígenas. Corrado Malanga considera a hipótese de que as interferências alienígenas podem ter uma conexão com conceitos espirituais ou metafísicos, incluindo a possibilidade de que os alienígenas sejam interpretados como demônios em um sentido simbólico ou energético. Ele argumenta que essas entidades podem manipular a consciência humana e sugere que a compreensão desses fenômenos está ligada à natureza da consciência e à evolução espiritual. Malanga também aborda as técnicas de manipulação utilizadas por essas entidades e oferece ferramentas para que os leitores compreendam e superem o que ele chama de problema alienígena. Em seu livro Alienígenas ou Demônios, Malanga explora profundamente as interferências alienígenas sob uma perspectiva técnica, científica e espiritual. Publicado em 2022, o livro é fruto de décadas de pesquisa e apresenta uma análise detalhada das principais raças alienígenas, os níveis de interferência que elas praticam e suas interações com grupos de poder mundial. A obra reflete os estudos do autor sobre a consciência humana e propõe uma visão revolucionária para desvendar os mistérios dos fenômenos alienígenas. O diretor Varo Venturi se baseou nas teorias de Malanga para rodar o aclamado 6 Dias na Terra, um filme de 2011 que mistura alienígenas, reptilianos, demônios, abduções, loucura, conspirações, sociedades secretas e assim por diante. O gênero híbrido nos leva por 200 caminhos diferentes para explorar o cerne da questão, as vibrações emocionais da alma. Nos primeiros minutos do filme, Malanga aparece em uma participação especial. Filippo Biondi formou-se em Engenharia da Informação pela Universidade de Salento em 2009, concluindo o mestrado em Engenharia de Telecomunicações na mesma instituição em 2011. Em 2015, obteve seu doutorado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade de L'Aquila. Em 2018, conquistou um título de pós-graduação em Engenharia e Direito Espacial Internacional pela Universidade de Tor Vergata, ampliando sua formação em áreas multidisciplinares. Seus interesses de pesquisa incluem o desenvolvimento de técnicas para processamento de sinal e análise estatística em equipamentos de radar. Em particular, ele se especializou em tecnologias como radar de abertura sintética, interferometria, análise multicromática e tomografia, utilizando metodologias de otimização convexa. Recentemente, Biondi desenvolveu e patenteou uma nova técnica que possibilita a observação de estruturas internas utilizando informações acústicas derivadas de dados de radar de satélite. Biondi é mais conhecido por desenvolver a técnica de tomografia Doppler, aplicada em estudos de sensoriamento remoto. Sua pesquisa inclui a análise de vibrações milimétricas geradas por ondas sísmicas de fundo, transformando sinais de radar em informações fonônicas para detectar detalhes estruturais. Outro nome envolvido no projeto Kephren, ao lado de Filippo Biondi e Corrado Malanga, é Armando May,
conhecido por explorar teorias alternativas e especulações sobre civilizações antigas, frequentemente conectando suas ideias a conceitos esotéricos e arqueologia alternativa. Sua participação no projeto inclui contribuições para a interpretação das imagens e dados obtidos por tecnologias como o radar de abertura sintética. Armando May nasceu em Turim em 1967 e foi um jornalista investigativo da OTAN em Torino. Egiptólogo autodidata, trabalhou em numerosos projetos de pesquisa explorando possíveis funções das pirâmides de Gizé. Ele é conhecido por suas teorias sobre civilizações antigas e o simbolismo das pirâmides. May publicou diversos livros, como A Pirâmide e os Segredos de 137, As Origens das Tradições Antigas. Segundo May, o número 137 possui um significado profundo e enigmático, especialmente no contexto das pirâmides de Gizé e da física moderna. Ele sugere que esse número está relacionado a uma civilização antiga e desconhecida que teria construído as pirâmides com base em conhecimentos avançados de ciência, matemática e astronomia. O número 137 é conhecido na física como a constante de estrutura fina, um valor fundamental que descreve a força da interação eletromagnética entre partículas carregadas. May propõe que esse número não é apenas uma coincidência científica, mas sim um código universal que conecta a arquitetura das pirâmides ao cosmos e às leis fundamentais do universo. Além disso, May argumenta que as pirâmides de Gizé foram projetadas para refletir uma harmonia perfeita entre a terra e o céu, incorporando princípios herméticos como o que está acima é como o que está embaixo. Ele acredita que o número 137 é uma chave para desvendar os mistérios das origens da civilização e do conhecimento humano. A porta-voz do chamado Projeto Kephren tem sido a grafologista forense Nicole Chicolo, que mantém um canal no YouTube, o Expedition, onde frequentemente publica teorias sobre as pirâmides do Egito e explora temas relacionados a mistérios antigos, arqueologia alternativa e teorias não convencionais, alinhada com crenças da nova era. Nicole especula que as estruturas subterrâneas descobertas sob as pirâmides de Gizé podem estar conectadas ao lendário domínio de Amente, frequentemente mencionado em tradições esotéricas egípcias. Segundo Chicolo, essas formações poderiam representar um complexo oculto associado ao conhecimento universal e à transformação espiritual, conceitos que ressoam com as descrições míticas de Amente. Amente, na mitologia egípcia, é frequentemente descrito como o submundo ou a terra dos mortos. O termo Amente pode ser traduzido como o oculto ou o oeste, simbolizando o local onde o sol se põe e, metaforicamente, o reino dos mortos. Amente é associado ao deus Osíris, que governava o submundo e era responsável pelo julgamento das almas. Enquanto as mídias sociais continuam fervilhando com teorias fantásticas, egiptólogos permanecem céticos. Zahi Hawass, reconhecido egiptólogo e ex-ministro das Antiguidades do Egito, usou sua plataforma no Facebook para refutar as alegações relacionadas às descobertas sob a pirâmide de Kephren, classificando-as como notícias falsas. Hawass afirmou que as informações divulgadas sobre a alegada plataforma coberta com pilares sob a pirâmide são completamente infundadas e sem validação científica. Ele ressaltou que o Ministério do Turismo e Antiguidades não concedeu permissão a nenhuma pessoa ou instituição para realizar qualquer trabalho dentro ou fora da pirâmide de Kephren, reforçando que as alegações de uso de radar são falsas. Hawass também destacou que as técnicas mencionadas pelos responsáveis por essas alegações não são reconhecidas ou validadas pela comunidade arqueológica, indicando que tais detalhes simplesmente não poderiam ser detectados pelos métodos utilizados. Essa declaração reflete o compromisso de Hawass em defender o status quo no estudo das pirâmides, contrastando com teorias fantásticas que frequentemente ganham atenção midiática. Lynn Dodd, acadêmica renomada e professora de prática de religião,
e Ciências Espaciais na Universidade do Sul da Califórnia, afirmou que o trabalho arqueológico existente, incluindo levantamentos, sensoriamento remoto e escavações, não revelou indicações de estruturas profundas como as descritas pelo projeto CAFREN. Os trabalhos de Dodd incluem o uso de tecnologias avançadas como análise elementar por fluorescência de raios X para estudar artefatos antigos. Ela também integra realidade estendida em pesquisas e conservação, ampliando o acesso público ao patrimônio arqueológico. A egiptóloga e historiadora da arte Flora Brooke Anthony, professora na Kennesaw State University nos Estados Unidos, expressou ceticismo em relação ao recente alarde. Segundo Anthony, abre aspas, algo parecia errado, então consultei a fonte original, li o artigo e percebi que ele não tinha relação com as imagens ou alegações sendo compartilhadas na mídia. Descobri que o artigo não foi revisado por pares. Alguém familiarizado com o periódico onde o relatório foi publicado mencionou que eles publicaram rapidamente e não são reconhecidos na área, o que é significativo, já que a revisão por pares é crucial, fecha aspas. Flora Anthony refuta com veemência as alegações do projeto CAFREN, abre aspas, as pessoas por trás disso não são cientistas. Um deles é um pesquisador de OVNIs que acredita que alienígenas são parasitas interdimensionais que sequestram almas humanas. O outro é autor de livros conspiratórios sobre uma suposta civilização egípcia pré-dinástica perdida e recentemente promoveu uma chamada investigação harmônica da Grande Pirâmide, usando uma tecnologia que alega ter patenteado, fecha aspas. Salima Ikram, egiptóloga paquistanesa de renome internacional, professora de egiptologia na Universidade Americana do Cairo, expressou sua descrença diante das alegações tecnológicas associadas ao projeto CAFREN. Ela declarou, abre aspas, tudo isso parece muito improvável para mim, já que a maioria das máquinas não consegue penetrar tão profundamente e não há dados para avaliar esta alegação. Até agora parece algo amplamente divulgado na mídia, sem qualquer artigo revisado por pares ou dados brutos que sustentem essas alegações. Além disso, a tecnologia não parece capaz de fazer o que eles afirmam, fecha aspas. Mas, apesar das alegações sobre a existência de um complexo subterrâneo na pirâmide de Khafre serem tidas como pseudociência pela arqueologia oficial, houve descobertas recentes na área. Um artigo publicado em maio de 2024 pela Smithsonian Magazine destacou uma descoberta intrigante feita por pesquisadores da Higashi Nippon International University e da Tohoku University no Japão, em colaboração com o National Research Institute of Astronomy and Geophysics, no Egito. Utilizando tecnologias de sensoriamento remoto, como radar de penetração de solo e tomografia de resistividade elétrica, os pesquisadores identificaram uma anomalia subterrânea em uma área próxima à Grande Pirâmide de Quéops, no Planalto de Gizé. Pesquisadores usaram radar de penetração no solo e tomografia de resistividade elétrica para escanear o cemitério perto da Grande Pirâmide de Quéops. A descoberta revelou uma combinação de uma estrutura rasa em formato de L, conectada a uma estrutura mais profunda. A estrutura rasa, com cerca de 10 metros de comprimento e enterrada a aproximadamente 2 metros de profundidade, parece ter sido preenchida com areia após sua construção. Os pesquisadores sugerem que, em algum momento, ela pode ter servido como entrada para a estrutura mais profunda. A estrutura inferior, descrita como uma anomalia altamente resistiva, permanece um mistério, podendo estar vazia ou preenchida com materiais como areia e cascalho. A equipe utilizou tecnologias de imagem não intrusivas, semelhantes ao SAR, mencionado nas alegações do projeto CAFREN. Os pesquisadores do estudo afirmaram, abre aspas, acreditamos ter encontrado uma anomalia, uma combinação de uma estrutura rasa conectada a uma estrutura mais profunda, fecha aspas. A estrutura rasa apresenta um formato claramente em L e os exames indicam que foi preenchida com areia após sua construção. Em certo momento, pode ter sido uma entrada para a estrutura mais profunda.
embora os pesquisadores ainda não tenham certeza sobre o conteúdo da estrutura mais profunda, sugerem que ela pode estar vazia ou preenchida com materiais como areia e cascalho. A ideia de utilizar tecnologia de radar para escanear as pirâmides não é nova. Essa tecnologia foi empregada várias vezes para examinar as pirâmides de Gizé, especialmente em 2016, como parte do projeto Scan Pyramids, que revelou vazios ocultos e anomalias estruturais nos antigos monumentos. O Scan Pyramids é um projeto internacional de pesquisa arqueológica iniciado em outubro de 2015, liderado pela Universidade do Cairo e pelo Instituto Francês Preservação da Inovação do Patrimônio. O objetivo principal do projeto é explorar as pirâmides do Egito construídas durante o Antigo Império, incluindo as pirâmides de Quéops e Khafre no Planalto de Gizé, bem como as pirâmides vermelha e romboidal em Dashur, utilizando tecnologias avançadas e não invasivas. Entre as técnicas empregadas estão termografia infravermelha, para detectar variações de temperatura que podem indicar a presença de câmaras ocultas, tomografia de muons, que utiliza partículas subatômicas chamadas muons, provenientes de raios cósmicos, para criar imagens tridimensionais do interior das pirâmides, simulação e reconstrução 3D para modelar as estruturas internas e entender melhor os processos de construção. O Scan Pyramids combina ciência, tecnologia e arte, oferecendo novas perspectivas sobre a construção e a estrutura das pirâmides, sem comprometer sua integridade. Uma das descobertas mais significativas do projeto foi o grande vazio dentro da Grande Pirâmide de Quéops, anunciado em 2017, utilizando tecnologias avançadas como a tomografia de muons, que emprega partículas subatômicas para criar imagens tridimensionais do interior de estruturas sólidas. A cavidade, localizada acima da Grande Galeria, tem cerca de 40 metros de comprimento e permanece um mistério quanto à sua função. Os pesquisadores sugerem que ela pode estar relacionada ao processo de construção da pirâmide, mas ainda não há consenso sobre seu propósito exato. A tecnologia utilizada permitiu identificar o vazio sem causar danos à estrutura da pirâmide, preservando sua integridade. Por enquanto, as alegações do projeto Khafre estão sob escrutínio e precisam ser confirmadas. Caso sejam confirmadas, é possível que o sistema arqueológico enfrente um dilema complexo. Por um lado, pode haver esforço para preservar sua autoridade, desmentindo ou minimizando os resultados. Por outro lado, ocultar provas é uma estratégia que alguns teóricos já sugerem ter ocorrido em outros contextos históricos. Será que o desafio está em superar não apenas barreiras acadêmicas, mas também interesses mais amplos de poder e controle? Enquanto evidências concretas não surgirem, o único segredo enterrado sob o planalto de Gizé continua sendo a verdade, e por enquanto ela permanece escondida. E você, o que pensa dessas descobertas impressionantes? Está do lado da equipe do projeto Khafre ou confia mais nos arqueólogos tradicionais? Imagine as consequências. Se essas alegações forem confirmadas, será que os poderes ocultos tentarão abafar a verdade ou estaremos prestes a testemunhar uma mudança radical nos paradigmas da história? Quer saber mais sobre esse tema fascinante? Leia a matéria completa que publiquei no meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso exclusivo a milhares de conteúdos inéditos e instigantes que você não vai encontrar em outro lugar. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se, torne-se membro e acompanhe minhas redes sociais. Sua participação faz toda a diferença. Obrigado pelo apoio e seguimos acompanhando os próximos capítulos juntos. Até breve.